Estimados Super Nerds, e bem-vindos à nossa última aula do nosso mini módulo de Biofísica. São só umas besteirinhas nessa aula, eu não queria nem incluir, mas como o objetivo do meu canal é ser um acervo para que a pessoa chegue aqui e consiga todo o conhecimento dessas matérias básicas, além das coisas mais interessantes que vão vir mais para frente, então eu não podia deixar de falar sobre isso. Então eu resumi todas essas besteirinhas finais de Biofísica numa aula só. Essa aula vai ser bem rapidinha, vai ser só para elucidar alguns conceitos, mas nada complicado, nada muito detalhado, tá? Mas que era necessário incluir no meu acervo. O objetivo desse canal é trazer coisas interessantes como hormônios, suplementos, bioquímica do café, metabolismo e tal, tudo isso. Mas eu achei muito legal a ideia de criar esse acervo para quem quiser. O estudante que chegar aqui, nossa, eu quero aprender esses assuntos de forma aprofundada porque eu quero ser um profissional muito foda. Cara, vai estar aí. Bioquímica, biologia molecular e biofísica, ensinado de forma que não é ensinado em faculdade, porque na faculdade eles fazem você decorar um monte de coisa, porque eles têm que cumprir determinado padrão de ensino. Então lá é mais burocratizado, eles têm que cumprir uma coisa. Aqui não, é tudo direcionado. Então quando você chega em beta-oxidação e tal, eu já vou dizendo, isso aqui é importante por causa disso, você vai usar lá não sei aonde. Enfim, vamos ver quais são essas besteirinhas dessa aula final do conteúdo básico. Meu Deus, terminamos uma enorme jornada aí, são mais de 40 aulas do conteúdo básico. Continuando, radiação ionizante. Se você já ouviu falar de uma dessas obras aí que você está vendo na tela, você provavelmente já sabe o que é radiação. Chernobyl é uma série muito boa mesmo, muito. É uma série incrível, recebeu vários prêmios aí, todo mundo elogiou quando ela saiu, a crítica. Ela é uma série documentário, ela mostra os eventos lá do acidente de Chernobyl, mas de forma romantizada, né? E para quem não sabe, Chernobyl era uma usina nuclear que deu muito errado e o governo começou a esconder isso e aí causou um problemão para muitas pessoas. Tem esse filme brasileiro, Césio 137, que foi um acidente com uma máquina de raio-x que teve lá em Goiânia há muito tempo, acho que, sei lá, 20, 50 anos, não sei exatamente a data, mas é um bagulho muito feio. Inclusive esse filme é muito nojento e pesado, tá? Se por acaso tiver alguém com o estômago fraco aí, caso você queira assistir. Basicamente o que aconteceu foi, algum idiota jogou uma máquina de raio-x no lixo, uma máquina não, né? Um componente da máquina de raio-x no lixo, as pessoas acharam e viram que brilha, levaram para casa e aí muita gente, entra o Patrick, né? E aí todo mundo morreu, porque as pessoas tiveram contato com esse material radioativo. E a gente vai ver nessa aula porque que a radiação ela causa esses danos no nosso corpo. Finalmente temos a mais recente série aí, Fallout, que também tem um pouco de radiação no contexto. Foi só uma desculpa para colocar essa série mesmo. Essa série é muito boa, mas fala sobre uma sociedade pós-guerra nuclear. Houve a guerra nuclear e, como vocês sabem, uma bomba nuclear emite radiação por anos depois que ela explode. E aí o mundo ficou com a radiação ali e as pessoas agora têm que sobreviver nesse mundo devastado. Mas, enfim, vamos entender por que a radiação faz isso. A todo momento, as partículas do universo estão, na verdade, emitindo a radiação. E o que seria essa radiação? Algumas partículas, elas são instáveis, elas não conseguem ficar na composição delas mesmas. Elas liberam subpartículas. Então, a gente tem ali, ocorre devido à instabilidade nuclear. Algumas partículas, saiba, todas as partículas do universo, elas conseguem se dividir em outras partículas. Então, o átomo, você sabe que o átomo não é a menor partícula, porque tem os elétrons, os nêutrons e tal, enfim, é uma camada de complexidade que você não precisa entrar. Só saiba que as partículas, algumas são estáveis. Alguns átomos específicos, elementos, são instáveis. E aí eles ficam liberando essas subpartículas. Algumas dessas subpartículas não causam nenhum mal aos seres vivos, porque elas não conseguem penetrar nada. Então, por exemplo, partículas alfa, elas podem parar por uma simples folha do papel.
Qual é o problema? Outras partículas conseguem sim penetrar papel, alumínio e até mesmo a pele. E qual é o problema dessas partículas que conseguem penetrar? Elas vão danificar o DNA. Então, e se você danifica o DNA, lembra, aula de biologia, biologia celular, que a gente tem aí o módulo. O DNA é o código da vida. Então, no momento em que a sua célula ela vai ler o DNA para se dividir, o DNA está errado. E aí você cria uma célula cancerígena, uma célula que veio copiada errado, porque o código foi danificado. E essa célula cancerígena ela vai começar a se espalhar e a pessoa morre. Isso aqui é a coisa mais aterrorizante da Terra, tá? Radiação, meu Deus. Porque não é tipo, uma onda gigante que vem do mar. Cara, é uma coisa invisível. Você assiste aquelas coisas que eu falei no começo de radiação, é um desastre natural invisível. Um desastre natural que você não vê. Não é uma onda, não é um vulcão. Tá acontecendo ali, tá matando, só que é invisível e não tem nada que se possa fazer. É o bagulho mais assustador da Terra. Nossa, eita aula depressiva da porra. Mas enfim, existem vários aparelhos que emitem radiação no seu dia a dia, só que essa radiação não causa nenhum mal. Só que existem outras coisas que emitem radiação e essas sim causam algum mal, entre aspas. Por exemplo, a máquina de raio-x, ela emite radiação. Só que, por que é que as pessoas fazem raio-x, mesmo ela emitindo uma radiação, entre aspas, maligna? Porque é muito controlado, vai ser só no local onde você precisa do raio-x, extremamente rápido e geralmente as pessoas fazem, sei lá, uma vez na vida, 2 vezes na vida, então acaba não causando nenhum mal estatisticamente. É claro, se você tirar vários raios-x no ano, isso pode vir a causar problemas, mas é tão raro e tão controlado que acaba sendo compensa, né? Você ajeitar seu braço e levar só um pouquinho de radiação. O Sol também emite radiação ultravioleta, e ela sim tem essa capacidade de causar danos. Só que essa capacidade de causar danos dos raios solares não é tão alta assim. Então é uma coisa que você tem que se preocupar na sua vida, mas também não vai se desesperar a respeito disso. E finalmente nós temos as usinas nucleares, é claro, que trabalham com material nuclear. Essa radiação ela consegue ser transformada em energia. As usinas nucleares, elas são, vamos dizer assim, próprias para controlar essa radiação, para que a gente consiga transformar isso em energia, sem que ela cause danos ali aos funcionários. Qual é o problema? Quando acontece um acidente nessas usinas nucleares, aí ganha muita visibilidade, porque é um negócio muito destrutivo quando acontece um acidente. Só que é extremamente raro esses acidentes nas usinas nucleares. Já falei que essa radiação consegue danificar o DNA. E nós, os animais, olha aí, nós temos uma proteção contra a radiação solar, que é a melanina. A substância melanina da sua pele, ela consegue proteger contra os raios. É uma adaptação que consegue proteger um pouco contra os raios solares. Essa melanina é o que torna as pessoas de cor. Então, pessoas morenas e pessoas negras têm mais melanina na pele delas. Elas estão mais protegidas. Por isso que na evolução você vê assim. Na África você tem as pessoas com etnia cor de pele negra. E lá para aqueles locais, por exemplo, Japão, mais afastado, você vê pessoas no passado com pele, na verdade, até hoje o Japão é predominantemente pessoas de pele branca. Por quê? Porque a incidência solar lá na África era maior e aí as pessoas precisavam de mais melanina na pele para proteger contra os raios solares. E elas adquirem essas características. Nós aqui no Brasil não tomamos tantos raios solares quanto o pessoal lá. Além disso, nós somos uma etnia muito miscigenada, né? Então tem moreno, tem branco e tal. Mas saiba que se você é moreninho, olha aí, você está protegido, mais protegido do que as pessoas mais brancas. Pessoas mais brancas têm que tomar um cuidado maior com a pele ao sair do sol, porque eles vão ter pouca melanina. E tá aí na tela o processo de produção dessa melanina. Você tem a tirosina, que vai ser convertida em melanina pela tirosinase a partir de determinados estímulos. Você não precisa entrar nessa camada de complexidade. Só saiba que nós temos uma proteçãozinha aí. Existem pessoas que são muito
elas se preocupam muito com a radiação solar. E se você é dessas pessoas, se você quer, nossa, eu quero viver até os 120 anos, quero garantir que eu não tome quantidades de radiação solar. Então existem vários sites que constantemente estão medindo os níveis de radiação solar e publicando, olha, determinada região, os níveis de radiação solar estão assim, não sei o quê. E aí você se programa a partir dos horários que eles dão para você sair. Então é um negócio que muita gente, que tem realmente gente que gosta de acompanhar isso aqui e se programar as horas que eles vão sair na rua. Pelo amor de Deus, não se assuste com essa aula, tá? Eu não quero assustar ninguém e mandar ninguém ficar dentro de casa. Eu tô só explicando as leis da natureza. Continuando as besteirinhas que nós temos para explicar nessa aula, nessa última aula de biofísica, a última aula do nosso assunto básico, são uns conceitozinhos sobre o sistema circulatório. Existe uma coisa chamada pressão, que é uma força exercida sobre a área, e essa pressão, ela tá dentro do seu sangue, porque o sangue, você sabe que ele é conduzido dentro de vasos, e aí esse líquido chamado sangue, ele pressiona esses vasos. E aí é um conceito muito básico. Quanto mais próximo do coração, as artérias mais próximas do coração, elas têm uma pressão maior. No sistema circulatório humano, a aorta e as artérias têm mais altas pressões. As artérias são as responsáveis por levar o sangue que sai do coração, o sangue com oxigênio que sai do coração, vai para o pulmão e depois vai distribuir oxigênio no seu corpo para o resto do corpo. Então elas têm mais pressão, elas recebem diretamente a força do bater do coração, digamos assim. É um negócio que você vê melhor em fisiologia, mas que tem no assunto de biofísica que eu resolvi trazer aqui bem rapidinho. Então, a pressão arterial média não cai muito quando o sangue flui da aorta para as grandes artérias. Então, ela não cai muito, então ali na aorta, inclusive se você colocar o dedo, você consegue sentir, nossa, Sherlock Holmes, você, hein, professor? Como eu disse, são as besteirinhas que tem no final do assunto de biofísica, então eu resolvi incluir aqui. Então, é só para você ter noção de que a pressão, ela começa grande quando o sangue está saindo do coração e ela está muito pequena quando chega nas partes mais periféricas do seu corpo. Aí é um gráfico da variação da pressão, né, ao longo da distribuição sanguínea. E aí uma coisa interessante para você entender, ó, como é que ocorrem as trocas entre... Porque ó, o sangue que está saindo do seu coração, ele está com oxigênio. Ele leva esse oxigênio para os seus tecidos e ele volta com gás carbônico. Gás carbônico não, carbono, né? Ele volta com carbono para que depois lá no pulmão ocorra a troca gasosa. E essas trocas elas vão ocorrer por difusão. Então você nota que existe um processo de difusão aí, processo que nós já estudamos. O que é a difusão? Vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Quando o sangue ele chega nos alvéolos pulmonares, depois que você inspira, o sangue tem muito carbono que veio das suas células, depois da respiração celular. E o ar que está lá, que você inspirou, tem muito oxigênio. Então, devido a uma difusão, tem muito oxigênio no ar e pouco no sangue. O oxigênio passa por difusão. Tem muito carbono no sangue e pouco no ar. O carbono passa por difusão. Então, essa troca gasosa ali no alvéolo ocorre por difusão, que é um processo que a gente já estudou. Da mesma forma, nos tecidos periféricos, ou seja, quando o sangue com oxigênio sai do seu coração e atinge, por exemplo, o seu dedo, o sangue, dessa vez, ele tem muito oxigênio e as suas células têm muito carbono, que veio da respiração celular, produto da respiração celular. Então, novamente, eles vão passar por difusão. O oxigênio passa para a célula e o carbono, dessa vez, passa para o sangue. Então, esses processos acontecem por difusão. Essas besteirinhas aqui que eu trouxe nessa aula, elas são explicadas em várias e várias páginas do livro de biofísica, então eu quis incluir rapidamente, só para você ter noções, e porque o objetivo aqui, como eu disse, é criar um acervo, tem que ter essa aula,
Mas por mim eu pulava, viu? Porque são só umas besteirinhas finais. Então essa foi a nossa última aula do mini módulo de biofísica. Terminamos todos os assuntos básicos e agora finalmente eu fico aliviado porque eu posso entrar em coisas interessantes, criar umas aulas mais voltadas a metabolismo, insulina, as coisas realmente legais. Mas todo o conteúdo básico tá aí para quem quiser aprender e se aprofundar na sua faculdade, na sua matéria, seja você estudante de graduação ou pós-graduação. Hey, super nerds! E, enfim, bons estudos e até a próxima!